YouTube. Hoje eu tenho uma honra e um privilégio de trazer para vocês a minha amiga, doutora Keila Mota. Pessoa queridíssima, maravilhosa, simpatia em pessoa, energia lá em cima, positiva pra caramba. Você precisa conhecer essa pessoa e eu estou tendo o privilégio hoje de ter um bate-papo bem edificante para você. Doutora Keila Mota, ela fez residência clínica médica, pós-graduada em endocrinologia, pratica medicina ortomolecular e fisiologia da longevidade humana. Doutora Keila Mota, clínica em Vitória do Espírito Santo e também online. E ela está hoje conosco para falarmos sobre longevidade saudável. Doutora Keila Mota, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Muito prazer em estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso fazer o que a gente ama, né? Eu sou uma entusiasta da vida. Eu acho que a vida só vale a pena quando a gente vive intensamente. Infelizmente, muitas pessoas acham que estão vivendo, mas estão passando pela vida sem perceber. Eu acho que a nossa missão é acender essa luzinha de alerta, fazendo esse convite que a vida deve ser leve, colorida, gostosa, independente do momento da vida. Nunca é tarde para a gente pintar uma aquarela gostosa aí para o momento atual e principalmente fazer uma reserva para os próximos dias. Verdade, verdade. Doutora Keila, eu gostaria de começar já começando, e aí com essa empolgação toda, com essa energia positiva, eu quero perguntar algumas coisinhas para você. Vamos trabalhar conceitos. Primeiramente, vamos trabalhar conceitos, só lembrando a todos que estão assistindo a esse podcast é uma gravação do webinar que está sendo transmitido ao vivo para profissionais de saúde de todo o Brasil que estão logando, que estão podendo logar agora. Quem não está podendo vai assistir depois. Essa é a grande vantagem da gravação. E eu quero agradecer já você que está entrando, já compartilhando esse link com os profissionais de saúde aí que trabalham contigo. Doutora Keila Mota, estamos falando sobre longevidade com qualidade. Longevidade. Eu queria primeiro que tu pudesse conceituar para nós o que é esse conceito de longevidade. O que é longevidade, né, para a gente? É muito importante porque os nossos clientes e os nossos colegas médicos ficam perdidos, porque a medicina ela é bem pragmática e conservadora e tem que ter critérios mesmo para a coisa dar certo. Então, a gente tem um Conselho Federal de Medicina, a gente tem um Conselho Regional e a gente tem especialidades onde o médico precisa registrar de acordo com o curso que ele escolhe se aperfeiçoar. Então, de repente, a gente não tem só profissional da área de saúde, a gente vai ter outras pessoas assistindo também, né? Essa nossa conversa é importante da gente trazer isso, porque a gente pensa, eu quero ver minha saúde, eu quero ver minha qualidade de vida, que profissional eu procuro? Então, dentro do Conselho Regional e Federal de Medicina, ortomolecular, medicina preventiva, medicina integrativa, medicina do estilo de vida, longevidade, isso tudo não é especialidade médica. É uma ciência que existe aí já secular, mas que não está dentro das normas e dos padrões da Faculdade de Medicina Nacional, né? Nós somos preparados para fazer diagnóstico de doenças através de uma boa conversa, de uma boa anamnese. Aí a gente direciona exames específicos de imagem, de sangue, tudo que é necessário, define um nome que vai ser o diagnóstico daquela doença, aquele problema, e para cada diagnóstico eu tenho um protocolo de tratamento, né? Então, se eu estou com problema do coração, eu vou procurar um cardiologista, se eu estou com problema renal, eu vou procurar um nefrologista, um ortopedista e por aí vai. E quando eu quero avaliar minha saúde, quem eu procuro? Aí a gente fica meio perdido nisso, porque, na verdade, o médico que era para promover saúde, ele é treinado para tratar doenças. Então, eu digo que, infelizmente, a gente chega atrasado, porque quando o corpo já sinalizou que a coisa não está indo muito bem,
com falta de energia, cansaço, fadiga, dores de cabeça, inchaço, acúmulo de peso, falta de sono, cabelo caindo, unha quebrando, aborto de repetição e tantas outras coisas que a gente entende que nosso corpo não está funcionando bem, a gente chega no médico pedindo ajuda, pelo amor de Deus. O médico vai conversar, vai pedir aquela lista de exames chamadas de check-up, aonde é padronizada, é igual para todo mundo. Hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, colesterol, triglicerídeo, igualzinho aquele padrão, função renal, função hepática, é uma lista gigante. Aí o cliente fica, graças a Deus, agora vai achar o meu problema e vai me ajudar. Agora vai. Agora vai. Aí pode acontecer desses exames não estarem alterados. Essa pessoa chegou com uma lista de problemas infinitos, ela está se sentindo mal, ela está exausta, ela sabe que o corpo dela não está funcionando dentro do potencial que ela tem alguma coisa errada. E se ela não estiver anêmica? E se ela não estiver diabética? E se ela não estiver hipertensa? E se ela não tiver com infecção urinária? Se ela não tiver com cirrose? Quando aquele exame está perfeito, o médico olha para aquela pessoa caindo aos pedaços, fala, minha querida, meus parabéns. Você está ótima, seus exames estão perfeitos, você não tem nada. Aí a pessoa não sabe se fica feliz ou triste, porque se ela está mal, ela não tem nada, ela não está doente, mas ela vai ficar com problema. Ela fala, doutor, que bom, mas o que eu vou fazer agora? Porque eu não estou bem, eu não estou dormindo, eu estou inchada, eu estou engordando, eu não estou lembrando de nada, eu estou péssima. Aí ele pega na sua mão e fala, meu amor, você está estressada, você está ansiosa, você precisa de férias. Você é casada? Você tem filho? Você está bem no emprego? Algum problema você tem. Relaxa, tira férias, vai pegar um tempo para você, porque está tudo bem. Volta ano que vem, que a gente vai fazer outro check-up e investe em você. Se precisar, eu tenho aqui, eu posso te indicar para um amigo psiquiatra, eu posso te indicar para uma psicóloga, faz uma terapia que você vai se encontrar, aí está tudo bem. Aí aquela pessoa volta para casa, gente, tá, tudo bem que eu tenho problemas na vida, né? E outra coisa que acontece, as pessoas usam das conquistas como motivo das suas dores, e não tem que ser assim. Quais são as conquistas? O planejamento de uma vida. Então, se você conseguiu constituir uma família, se você tem seu companheiro ou companheira, se você tem filhos, se você tem um emprego, isso não pode ser o momento do caos da sua vida, isso é uma realização. E a gente precisa equilibrar esses desafios já previstos da vida para a gente ter sucesso. E todo mundo foi feito para ser abundante, próspero. A gente já começou falando que em qualquer momento da vida, quando você ajusta a sua saúde, você não está chegando atrasado. É a sua hora, é o seu momento, é quando a sua ficha cai e você percebe que você pode melhorar, e você realmente pode melhorar. Então, por que eu estou abrindo toda essa história para definir longevidade? Longevidade saudável. Nada mais é do que o profissional entender quais são as alterações bioquímicas, hormonais, fisiológicas que acontecem em cada momento da vida. E se eu sei exatamente no meu manual de instrução quais são as pecinhas que começam a ter defeito ou a não funcionar tão bem em cada momento da minha vida, eu deixo de ser aquela médica que chego atrasada, né? Quando o exame está alterado, quando já está anêmico, hipertenso, diabético, com doença autoimune lá em cima, a tireoide parou de funcionar, na menopausa, quando já está todo esculhambado, eu valorizo aquela queixa, eu faço check-up sim, porque eu preciso descartar a doença, mas eu não posso pegar essa pessoa e mandar ela embora para casa, porque o papel não traz problema. Muito mais importante do que o papel é o ser humano que está na minha frente me pedindo ajuda. E nenhum papel vai definir a qualidade de vida desta pessoa que está me relatando que não está bem.
Então, é uma falta de consideração, é uma falta de empatia, é uma falta de profissionalismo. Eu pegar essa batata quente e jogar para frente para o psicólogo, para o psiquiatra ou para as férias, e eu me omitir nessa ajuda. Porque eu preciso de um check-up, eu preciso deixá-la tranquila dizendo que ela não está doente no momento. Mas se ela está com uma lista de problemas, eu preciso intervir sim. E a intervenção, na maioria das vezes, nesse momento, quando a pessoa está atenta à sua saúde, vai procurar ajuda a tempo, nem sempre o tratamento é um remédio, porque essa pessoa não está doente. De repente, é só uma conversa para a gente ajustar alimentação, atividade física, higiene do sono, saúde emocional e como lidar com adversidades da vida. Saúde espiritual, sem isso a máquina e a mente não dão conta do recado. E isso tudo vai impactar em 2 setores fundamentais, que é a saúde intestinal imunológica e a saúde hormonal. Então, eu já falei os 7 pilares do conceito MOTA, que foi uma teoria que eu criei para facilitar as pessoas numa autoavaliação. Se seu check-up está ótimo, parabéns de verdade. Mas se você não está bem, siga esses 7 passos, que de repente você vai encontrar o ponto necessário de ajuste. E claro que, tecnicamente, se você leva essa demanda para um profissional que já está gabaritado no funcionamento de qualidade de médio a longo prazo, que é uma longevidade saudável, ter performance enquanto se tem vida, aí sim você vai ter recursos, né, de se encontrar com a sua melhor versão, que todo mundo tem a sua melhor versão guardadinha. Muito, muito interessante tu falar aí a questão, doutora, de que as minhas conquistas, elas não serem encaradas como problemas, né? As minhas, e isso é muito interessante, porque eu abordo da seguinte forma: as tuas bênçãos, ela vai trazer novos desafios, né? Se você está andando a pé, seu único problema de manutenção é suas pernas e seu sapato. Se você tem uma bicicleta, agora tem 2 pneus, tem a corrente, tem o freio, né? Agora, a sua bênção... Eu queria muito Deus tivesse uma bicicleta. Você ganha uma bicicleta, agora tem manutenção da bicicleta, né? Se você for de uma bicicleta para uma moto, tem emplacamento, tem gasolina, tem manutenção. A manutenção de uma moto é muito mais complexa, né, de manutenção do que uma bike, né? Então, logo, a minha moto... Capacete, a roupa, tem todo o Perfeito. equipamento ainda. Isso, todas as licenças, a carteira, a licença e tal. E aí, o que era, né, o que esperava de uma conquista, você falou, essa conquista vem embalado, ela faz parte do pacote, né, esses desafios de responsabilidades, né? Então, tem a manutenção, tem o mecânico, assim por diante. Se eu for de uma moto para um carro, aí a complexidade já aumenta, de 2 pneus, você vai para 4 pneus, mais o step, e aí vem a licença, o PVA, etc. e tal. Tudo isso, então... É muito interessante ter colocado isso aí, doutora, esse aspecto de não pegar as minhas conquistas ou as minhas bênçãos e atribuir elas como problemas. Um castigo, uma punição, Não é um isso? não merecimento, né? Como é que isso acontece na minha cabeça, doutor? É quando eu foco muito em que momento eu perco, né? Porque assim, meu sonho é casar, né? Aí casa, aquele marido não sai do sofá. Aí quando querer ter filhos, você tem filhos, esse menino só me dá trabalho esse menino, né? Em que momento, doutor, a gente começa a fazer, sei lá, esquecer de que nossas conquistas, nossas bênçãos são bênçãos e muito mais do que problemas? E quando é que isso acontece na nossa cabeça e como eu posso flagrar isso e botar um freio? A definição de saúde é o entrelamento, é a conversa entre mente, corpo e espírito. Isso é a definição da Organização Mundial de Saúde. E toda vez que a gente fala de espírito e espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade. Então, eu gosto de lembrar que o ateu que não acredita em Deus, ele tem a sua crença, ele tem a sua... não vou botar a sua fé, mas a sua crença, a sua verdade. Ele tem aquilo que o motiva, o seu combustível de vida.
Então, a espiritualidade é aquela energia mais fluida que conecta minha razão e minha emoção ao meu corpo, ao meu soma. Quando essa espiritualidade, quando essa energia fluida, ela se rompe, ela desconecta minha razão e minha emoção ao meu corpo, eu tenho uma matéria inerte, sem vida. Então, é inquestionável para a ciência que eu preciso desse tripé para as coisas acontecerem. Sim. E quando eu acho que a situação está difícil, quando eu estou na dúvida, eu sempre sugiro começar pela espiritualidade, porque ali alimenta, é o que alimenta a alma, é o que alimenta a energia vital, é o que te dá força e clareza para você começar a raciocinar, a questionar, a colocar no papel, a escrever custo e benefício, ganhos e perdas. E ali eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem na minha história, na minha trajetória, nas minhas conquistas, nas minhas quedas, nos meus tropeços, lágrimas, dores, que me trouxeram à minha condição de hoje. Por mais que a gente tenha dor, isso tudo é o caminho para um sucesso, e por mais que esse sucesso não seja o local aonde eu ainda pretendo chegar. O sucesso é diário e ele acontece a cada evolução, a cada dia mais de vida, a cada oportunidade de escolher. E no final, o sucesso nada mais é do que a soma de escolhas bem feitas. Porque o sucesso não é o resultado daquilo que eu faço de vez em quando. O sucesso é o resultado daquilo que eu escolho fazer sempre. Se eu escolho não me movimentar, se eu escolho ser sedentário e eu faço isso sempre, no final eu vou ter sucesso nessa escolha, comprometendo minha saúde, ganhando peso, perdendo memória, tomando remédio. Então, o sucesso ele é positivo ou negativo, mas ele é fato. Eu vou conquistar o sucesso, ele é consequência das minhas escolhas diárias. Tem pessoas que falam, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco. Você tem sim, só que você tem disciplina e foco que estão te trazendo ações para um sucesso que não é o que você quer. Pegue a sua disciplina e o seu foco que você tem para não levantar da cama, para ficar agarrado no travesseiro, para se arrepender de não ter ido. Pega isso e faz ao contrário. Porque se você pega essa mesma energia, essa mesma dedicação para aquele fim que você diz querer, quer estar bem, se sentir bem, abrir mão de medicações, ter à sua disposição de volta, ter uma capacidade de conversar, de dialogar, de evoluir no seu trabalho, você vai conseguir, porque todo ser humano tem essas competências, só que a gente está usando as habilidades de uma maneira não adequada ao que a gente diz querer. Então, eu acho isso muito importante, sabe? E hoje eu comecei o dia fazendo. O dia depende das suas ações, das suas escolhas e do seu olhar para você e para o mundo. Todo mundo tem 24 horas no seu dia e todo mundo, quando acorda, tem uma página em branco cheio de oportunidades a serem feitas, escolhas a serem feitas. Vamos fazer o balanço do que não está legal. Vamos entender por que que isso está acontecendo, por que que não está legal. Vamos na causa e vamos ajustar. Essa é a nossa função técnica quando a gente avalia alguém que chega com dores para encaixar num processo de longevidade saudável. Uau! Quando eu pego, então, o meu espiritual, conecto com o meu físico, então eu começo a definir melhor o meu propósito, não é isso? E isso é um aspecto muito interessante que tu falaste, porque a questão do sucesso é muito interessante, porque tu falou o seguinte, o sucesso ele é consequência somatória de minhas ações. Então, eu posso ter sucesso no somatório de minhas ações para ter uma vida saudável, ter sucesso nas minhas ações em não ter uma vida saudável, né? E aí, assim, e você tem um aspecto muito importante que você falou aí, que é a questão de
né? Aonde eu ponho a minha mente, aquilo que eu começo a pensar, aquilo cresce, né? Então, se eu estou continuamente pensando em que como é gostoso essa cama, como esse sofá é gostoso, né? E eu coloco pensamento nisso, então isso vai crescer, vai criar volume, vai criar uma verdade para mim, né? Vai criar um status para mim que eu vou pagar depois. E aí, assim, minha pergunta para ti agora é o seguinte: é, minha bioquímica está legal, meus exames laboratórios estão legais, mas eu estou me sentindo fadigado, meu cabelo está caindo, estou me sentindo gorda ou gordo, obeso, estou me sentindo, né, retendo fluidos e estou inchado. Como seria aí eu faço faria essa análise interna do meu ser, né, isso, e em seguida, eu não estou conseguindo sair do sofá, doutora. Eu simplesmente não tenho um ânimo para isso. Eu preciso. Eu não tenho coragem, não tenho energia, não tenho coragem, dói tudo, não estou conseguindo fazer isso. Como é que você dá aquele empurrãozinho, né, para eu sair do meu sofá ou sair da minha cama e conseguir fazer alguma coisa? Isso aí, fisicamente a gente tem que dar condição para essa carcaça se movimentar. Muitas vezes a pessoa não está deprimida, ela realmente ela quer, a cabeça quer, ela quer fazer o movimento, mas o corpo não acompanha, o corpo não vai, né? Por que que essa máquina está enferrujada? Por que que um carro abastecido não anda? Será que eu estou botando um combustível certo nesse carro? Será que eu comprei um carro a gasolina e eu estou colocando diesel por outra questão, já que tudo é combustível, e esse carro não está me oferecendo a minha melhor performance, do jeitinho que toda a engenharia dele, a mecânica dele me promete? Então, a alimentação, e não é coincidência dela ser o primeiro pilar do conceito Mota, quando eu fiz essa estratégia, eu acho que um ajuda o outro, né? Sim, Então, eu tenho que dar uma olhadinha no combustível dessa minha máquina para ver o que está acontecendo. Dentro daquilo que a gente conversou lá no início, do check-up, eu tenho um olhar diferenciado, que o meu check-up não é aquela lista de exames igual para todo mundo que chega. Além daquela lista, que eu preciso afastar a presença de doença naquele momento, eu preciso acrescentar outros elementos que estejam ligados diretamente à queixa. Então, se a queixa é cansaço, fadiga, falta de energia, eu tenho que diferenciar se isso é físico ou emocional, né? sim, Porque ele pode ser emocional também. E eu preciso, no meu exame de sangue, pedir elementos específicos para isso. Quando eu penso em energia, eu penso em 3 hormônios-chave da energia. São 3 glândulas que trabalham juntas: tireoide, suprarrenal e gônadas, ovários em mulheres, testículos em homens. Esses reservatórios produzem hormônios anabolizantes, energéticos, de construção, de movimento, de tirar da inércia, né? De dar aquele torque, de você começar. sim, Então, mulheres jovens em vida fértil, em idade reprodutiva, que usa anticoncepcional, já tem uma grande chance de não ter energia, de não conseguir treinar, de não recuperar pós-treino. Então, naquela conversa inicial, a gente já pode achar algumas questões importantes que a pessoa não considera como sendo problema. Hoje em dia, anticoncepcional, você não precisa de receita médica, não é considerado remédio, qualquer um toma para acne. Jovens sem vida sexual ativa usam contraceptivo para não gerar uma vida para uma acne, né? Então, isso, no meu olhar, é criminoso, porque usou contraceptivo oral ou injetável, seja qual for a via, eu estou paralisando o meu ovário, eu estou trazendo uma menopausa química com uma lista de desordens, criando um problema horroroso para uma menina que nem vida sexual ela tem ainda. Mas tudo bem. Então, eu tenho que olhar a função dessa tireoide, eu tenho que olhar a função dessa adrenal, eu tenho que olhar a função dessas gônadas. Eu tenho que olhar a alimentação, eu tenho que olhar tudo isso.
Mas quando eu vejo a falta de energia voltada para a parte emocional, a minha emoção, a minha energia, o meu foco, isso tudo acontece também dependendo de hormônios. Se mexe na cabeça, a gente chama de neurotransmissores, neurônios, células do cérebro. A transmissão da informação entre uma célula e outra é rápida, é elétrica. Então, são neurotransmissores. Eu tenho que saber se isso está acontecendo aqui. Agora, como eu falei que eu tenho que olhar a qualidade do combustível, se eu boto um combustível errado, se eu boto uma comida não assertiva para minha máquina, de acordo com o meu modelo de vida, esse combustível, quando chega lá no meu tanque, lá no meu intestino, que é o meu local de absorção de energia para eu distribuir para o meu corpo inteiro, porque é no intestino que eu vou através, depois a gente vai falar em mais detalhes, mas ali entra para o sangue, entra para o corpo inteiro, para distribuir para todas as minhas células aquilo que eu comi, para dar energia para as minhas células e para dar energia para as minhas bactérias que ajudam a produzir esses neurotransmissores. Aí, um erro alimentar, eu já bagunço a minha energia, tanto física quanto emocional, porque se eu como errado, ao invés de trazer energia, nutrientes, eu trago lixo, eu trago trabalho, eu trago problema. E ao invés de dar energia, eu trago trabalho para o meu corpo. Então, eu não entendo por que que eu quero ir e a máquina não vai. Então, eu viajo os 7 pilares do conceito Mota, se a energia. Eu tenho que olhar essas 3 glândulas, mas eu preciso saber da alimentação. Uau, uau, uau. Eu espero que você que está assistindo esse podcast, esse bate-papo, essa conversa com a doutora Keila Mota, tu esteja fazendo como eu. Eu estou aqui, ó, papel e lápis na mão, já vou terminando, já estou enchendo uma página, doutora. E assim, é muito interessante essa reflexão que você está fazendo nas opções que nós temos hoje, ou nas abordagens que estão sendo feitas hoje, na medicina que eu chamo na medicina ortodoxa, né? Você tem que é a medicina ortodoxa, que é a terapêutica ortodoxa, que é o que nós aprendemos, né, nos nossos bancos de universidade, nas nossas escolas, a ortodoxia, a praxe, a ortodoxia da praxe, né? Então, hoje, por exemplo, minha filha foi há 5 anos atrás na gineco com a minha esposa e ela estava com dores no ciclo menstrual dela e tal, e também algum problema de acne. E a médica foi automaticamente, com menos de 10 minutos de conversa, mãe, fica tranquila, vamos fazer o seguinte aqui, vamos receitar aqui um anticoncepcional bem fraquinho para ela, tá? Vai tomar uma vez, vai regular o ciclo dela, vai reduzir essa acne, vai embora, tá, mas para que passar por isso, né? E tal. Minha esposa pegou isso e trouxe para mim e ficou, uau, tu acredita? Ela fez isso para mim, quando a esposa falou isso para mim, né? Aí eu disse, uau, quer dizer, esse somatório, né, dessa escola ortodoxa e dessa abordagem que você falou assim, isolar o indivíduo como um todo, né? Quer dizer, você pega um adolescente que está acordando, né, 5h15 da manhã, vai para a cama, né, depois das 11, né? Óbvio que ela vai ter problemas no seu ciclo hormonais, porque os próprios hormônios que são influenciados pelo ciclo circadiano do sono dessa adolescente está sendo negligenciado, porque ela está sendo submetida a uma agenda frenética, né, imposta pela nossa sociedade, que né, tem que pegar a van para ir para a escola fica 45 minutos daqui, 50 minutos daqui, né, tem trabalho, tem isso para ser entregue. Então, você vai submetendo uma criança, começa com esse ritmo, né? Então, óbvio, você vai em algum lugar, esse parafuso começa a folgar, né, doutora? No motor, começa a vazar um óleozinho aqui, superaquecer aqui, e soma-se também ao combustível, né? Adolescentes devem estar comendo bugiganga por aí, né? Lógico, né? Vai ter fome, vai jogar aquele carboidrato frito na hora, assim, que belezinha, com ketchup, upa, né? Com aquele refrigerante maravilhoso. Lógico,
né? Eu estou aí colocando, como tu falaste, né, essa questão do combustível, né, mas aí eu estou já isolando, né, estou fazendo intervenção química, né, que é uma intervenção química neuronal, porque esses hormônios são a níveis de, né, de neurônios para impedir esse ciclo aí, né, mas é algo assim que... E eu queria saber de ti o seguinte, como é que é esse diálogo? Porque, veja mesmo, eu como indústria, eu como farmacêutico, a indústria, eu falo por fora e me sinto menos, como é que eu diria, menos pressionado para catucar a classe médica ou a ortodoxia da academia, né? Porque eu trabalho com inovação e tal. Mas tu estás na clínica, tu estás clinicando, né? Tu tem uma prática clínica, tu tem uma caneta na tua mão, você tem um paciente diante de ti. Como tu lidas com esse, né, esse diálogo, de certa forma, confrontacional com outros profissionais que vêm de escola mais ortodoxa? Como é que é esse diálogo, doutora? E existe esse, não diria um diálogo, mas existe esse confronto de ideia entre a classe médica? Como é que tu lida com isso, cara? Eu fico muito confortável, porque eu, nos meus 23 anos de caminhada, eu não comecei a atuar dessa forma, né? Então, eu também fui essa médica, eu fui preparada nessa escola. Então, o que você chama de ortodoxa, eu chamo de cartesiana, né? Que é a medicina das partes, dos fragmentos, das especialidades. Então, a minha sorte que Papai do Céu, que eu acredito, ele vai traçando a nossa história com quebra-cabeça, com peças tão bem encaixadas, que a vida vai te surpreendendo e te presenteando, né? Então, enfim, mas vamos... Depois eu conto, assim, porque eu comecei fazendo também a homeopatia, que me trouxe a física quântica, que foi minha primeira especialidade, porque eu fui uma criança completamente esculhambada. Eu fui uma criança tratada com danoninho, vamos falar os nomes comerciais para a gente entender. Leite achocolatado, pão na chapa com queijo, presunto. Depois eu evoluí para blanquete de peru e todas essas coisas, né? Tinha refrigerante eventual, embora não era muito a minha praia, mas suco de fruta, suco de caixinha e tudo que o mundo nos apresenta, né? E Sim. a gente não pode culpar e condenar, porque a gente aprende assim. Inclusive, a gente aprende que o laque frio é mais saudável, que o pão integral é mais saudável. Então, a gente precisa desconstruir muita coisa que existe uma cultura que não é interessante que a gente saiba a verdade, porque a gente precisa ser consumidor do que é vendido. E a gente precisa adoecer também para ser consumidor dos medicamentos que estão nas prateleiras das farmácias. E para agravar a situação, o médico, que eu vou falar por mim, na minha experiência, quando eu era plantonista, quando eu era residente, quando eu tinha 2 vínculos públicos, quando eu dava 3 a 4 plantões por semana, esse Caramba. médico ele mal tem tempo de sobreviver, quiçá estudar. Então, muitos anos da minha vida, eu tinha 2 fontes de atualização científica: congressos gerados e bancados pela indústria farmacêutica. Aquele congresso era para reunir profissionais para mostrar os lançamentos do mercado, né? Quando o medicamento perdia sua patente e outro era lançado, aquele que perdeu era uma molécula já em desuso, e agora a que serve é essa molécula nova. Então, a gente tinha uma simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, mas se a gente tiver uma curiosidade, são todas moléculas do mesmo grupo que só mudou de posição, tendo um nome novo, um batismo novo e, quem sabe, um poder superior anterior. Isso a gente encontra no omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, e se a gente tiver curiosidade, a gente vai achar isso em muitas outras classes de medicamentos que trata colesterol, trata queimação no estômago, baixa açúcar do sangue, trata uma pressão e por aí vai. São os guidelines que a gente segue, precisa conhecer, mas, acima de tudo, precisa ter a responsabilidade de indicar no momento certo.
Uhum. Então, medicações existem para ser usada no momento certo. Não é porque eu ouvi queimação, zol, colesterol, estatina. Não posso ser assim. Papai do céu deu isso daqui, que dá um poder para a gente, uma capacidade que é Tremendo. incrível. A gente raciocina, a gente constrói, a gente junta peças e a gente, dentro de um raciocínio clínico, usando a fisiologia, hormônio, bioquímica, a gente constrói hipóteses diagnósticas assertivas, saindo do modelo automático. Mas, como eu disse, quando eu não tinha tempo de estudar, porque além de fazer muito plantão, eu atendia plano de saúde, para que o plano de saúde não me descredenciasse, eu tinha que bater meta. Bater meta é quantidade altíssima de pacientes é atender rápido, porque eu preciso de quantidade, não é Giro. qualidade. Então, quando eu ia no congresso, que eu ouvia todas as novidades trazidas direto da indústria farmacêutica, eu estava no consultório recebendo representante. E na maioria deles, eles não são da área médica obrigatoriamente. Eles são pessoas bem treinadas a apresentar o que é legal da bula daquela medicação que ele está apresentando, porque ele também não quer que eu saiba tudo, a consulta é rápida, ele tem que me trazer o filé do porquê que eu tenho que passar aquele remédio para o meu cliente. E eu tenho que ser muito atualizada, essa medicação é super moderna. Então, nós médicos, a gente se sentia privilegiado de ter os representantes e ser convidado para os congressos, porque ali eu tinha o nome do remédio, eu não tinha tempo de atender, eu ouvi uma palavra mágica, eu tinha outra palavra mágica para rebater e resolver a vida do meu cliente. Então, por eu ter passado por essa experiência, é confortável eu explicar para o meu cliente que depois de quase 10 anos agindo dessa forma, de maneira automática, eu digo que quem me deu esse presente na vida foi a minha mãe, que assistindo um programa de TV, ouviu falar de um cremezinho que passava no braço, era um hormônio natural, que não tinha efeito colateral, que não dava câncer, e você passava aquele creme todo dia e você podia fazer sua reposição hormonal, ela estava chegando no climatério, eu tinha feito endocrinologia, pós-graduação, e ela falou, Keila sabe disso. Com certeza que ele vai saber disso. Ela sabe. Quando ela me perguntou, eu falei, o que, mãe, creme? Passa onde? Você está doida? Não, o médico falou isso num programa. Eu falei, sério, médico da onde? Não, é um médico brasileiro, nordestino, cearense. Eu falei, para, que eu não tenho tempo para isso, mãe, pelo amor de Deus. Né? Eu estou aqui há 10 anos nesse negócio, todo dia estudando, todo dia ouvindo, isso não existe. Aí ela falou assim, não existe porque você não conhece ou não existe porque você estudou e viu que não funciona? Ups! Uau, que pergunta precisa. Eu falei, mãe, eu nunca ouvi falar. Ela, então você não conhece. Como endocrinologista, eu acho bom você conhecer, porque se funcionar é isso que eu quero. Primeiro que vinha da minha mãe. Segundo que era um desafio. Eu falei, deixa eu logo resolver esse problema para falar para ela que isso aí é balela e eu vou tocar minha vida, os meus plantões, eu vou viver minha vida no automático. A gente está no automático, mas a gente não se dá conta que está no automático. Sim. Enfim, tive uma grande surpresa. Aí eu fui conhecer a nanotecnologia, hormônios isomoleculares, epigenética, nutrigenética, epigenômica, física quântica. E, através de uma pergunta, ela me abriu os olhos e ela me abriu uma ciência, um universo paralelo. Quem teve a oportunidade de assistir aquele filme Matrix, eu me senti exatamente naquele filme, sabe? Tem um universo paralelo, são duas linhas que não se tocam, de dois mundos completamente diferentes. Uau. E eu me senti enganada, eu me senti traída, eu me senti frustrada, eu me senti incompetente. Isso foi uma jornada de um senti dia, de 5 dias, muito mês, o quê? Foi jornada de um dia, de 5... Quanto tempo foi esse negócio?
Cara, Isso, da minha resistência, dela me exigir, de eu correr atrás porque eu não tinha tempo, deu quase um mês, porque ela me cobrou e deu quase um mês. Quando eu fui assistir a entrevista, que hoje é o doutor Ítalo Rachid, né? Trabalho com ele, tenho o privilégio de fazer parte do corpo docente da única escola nacional que prepara médicos de qualquer especialidade para atuação na linha da longevidade saudável. É um curso de 19 meses, onde a gente tem turmas anuais, já formamos mais de 12 mil médicos. E uau! dentro dessa curiosidade, eu entrei no início desse projeto do corpo docente, e eu tenho um orgulho enorme de hoje estar do ladinho, de mão dada, com aquele que foi o meu grande incentivador, motivador e mestre nessa área. E quando eu vi que o médico que mamãe tinha assistido era ele, e ele era cearense, e dava um curso em São Paulo, eu fui correr atrás das informações para esse curso. Primeiro, era um investimento muito alto, mas quando eu olhei o conteúdo, mesmo sem eu ter informação nenhuma, aquilo fazia muito sentido. E eu falei, eu vou pagar para ver, para dizer que não vale, mas agora eu quero saber, porque vem a picaretagem, é charlatanismo, está oferecendo cura para as coisas, não é possível. Então agora eu vou ter o embasamento para falar para todo mundo que não serve, por que não serve. Porque agora eu vou lá desmascarar isso, vou pagar para isso. E na minha primeira aula, em poucas horas da primeira aula, eu já descartei a minha cartela do contraceptivo que eu fazia uso. Estava fora de casa, estava em São Paulo, dane-se que eu vou ficar menstruada no meio da semana, dane-se. Mas eu não estou acreditando que eu estou tendo a coragem de consumir um negócio desse. Já primeiro dia, o curso durou todo o processo do curso 3 meses, aonde eu entendi que dar plantão era suicídio, que trabalhar por convênio, eu estava fingindo que estava trabalhando, que quanto mais eu mergulhava no processo da doença, mais eu me afastava do que eu entendia ser a minha missão, que é a promoção da saúde. Eu falei, gente, eu estou sendo um fantoche usado por... Aí eu cheguei à conclusão que eu era uma médica prescritora. Eu não era uma médica educadora e promotora da saúde. Aí entrei num conflito espiritual. Eu falei, gente, eu estou na contramão da minha missão. Eu estou fazendo tudo errado. Espera aí que não foi para isso. E um ano de surto. Um ano de olhar a vida, olhar um mundo novo, olhar as pessoas e olhar para mim, olhar para a minha vida, olhar para a minha profissão. Eu demorei um ano, mais ou menos, para eu me organizar e para eu reprogramar a minha vida. Uau! Hoje eu estou falando com você aqui com o cabelo molhado, ainda secando, porque hoje, aos 46 anos de idade, recém-feitos, agora dia 16, Isso. eu tenho prioridades inegociáveis. Todos os dias eu acordo às 5 da manhã. Eu me mudei por conta desse meu propósito de vida. Eu moro próximo à praia. Eu treino de 6 às 7. De 7 às 8, eu vou dar um tibum, então eu faço canoa havaiana. O meu treino é na praia, dentro de um estúdio próximo à praia. Então, antes disso, eu chego mais cedo, eu vejo o sol nascer, eu medito, eu contemplo a natureza, eu me conecto com a minha essência, eu entrego o meu dia nas mãos de quem governa, eu faço a minha atividade física, eu dou um mergulho e eu volto para casa pronta para cuidar dos outros. Como que eu quero cuidar de alguém se eu não tenho tempo para cuidar de mim? Como que eu quero doar energia ao outro se eu não paro e priorizo a construção da minha própria energia? E eu sou uma pessoa solar. Cada um tem que achar o seu meio. O meu meio maior
e incondicional de me conectar com a minha essência é em contato com a natureza. E depois a gente pode falar do grounding, né? Que é o aterrar, que está dentro do biohacking, que é uma outra ciência linda que está ao alcance de todos, onde a gente constrói, modela e modula os nossos genes. Então, para mim, funciona. Pisei na areia, olhei o sol nascer, e um parêntese para trazer uma informação que serve para todo mundo. Quando o sol está nascendo e ele chega até 45 graus, a gente consegue, a olhos limpos, olho nu, sem óculos, sem proteção, olhar para o sol. Porque eu estou com uma inclinação aqui, com uma angulação que não fere os meus olhos. Até 45 graus, esse raio solar tem o poder de resetar a minha pineal. A pineal é uma glândulazinha que está aqui próxima à hipófise. Na cultura oriental é conhecida como terceiro olho, é aquele adesivinho que eles colocam aqui, que eles acreditam que é o portal para uma nova dimensão, que ali é a fonte que alimenta a sua alma. E não é coincidência que a melatonina é um hormônio produzido pela pineal e que gere o nosso ciclo circadiano, bendito por você, que reprograma as nossas funções metabólicas. Pineal. Então, se eu... Pineal é a minha glândulazinha que fica próximo à hipófise, que está ligada ao meu hipotálamo. Mas, enfim, quando eu olho até 45 graus, o sol nascendo, subindo, eu olho, aquela luz divina literalmente tem o poder de resetar tudo que está fora de comando do meu corpo. Porque o meu corpo precisa de um comando central, o comando central precisa da pineal. Então, eu consigo me reprogramar metabolicamente, biologicamente, energeticamente, através de um meio natural. Não precisa estar na praia. Abre a janela, olha na direção do sol e tenta ver, se permita. E nesse momento, claro que eu aproveito, faço minhas intenções, minhas orações e tudo que eu posso fazer. Então, assim, esse janelão, para eu te falar que eu fico muito confortável, porque eu tive esta vida. Hoje eu me permito acordar, começar as minhas atividades a partir das 10 da manhã, depois que eu já dei conta de mim, seja online, seja presencial, e eu consigo ser muito mais produtiva, fazendo muito menos do que eu fazia quando ainda era status você divulgar que a sua agenda é lotada, que você não tem tempo para nada, que você acorda cedo e dorme tarde, porque você é multitarefas. Então, hoje eu entendo que minha saúde é um valor inegociável. A qualidade dela depende das minhas escolhas e da minha capacidade de gerenciar o meu tempo. E através disso tudo, da minha mãe, todas essas ciências, e de eu ter transformado a minha vida e a vida dos meus clientes, eu tenho segurança e know-how para argumentar cientificamente que isso tudo funciona. E eu aprendi com a minha mãe, não é porque não existe, aliás, não é porque eu não conheço que não existe. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Fascinante. Doutora, tu falasses aí essa questão do pé no chão, do grounding, né, de conectar-se, Do né, aterramento, né? Aterramento, né, o sol, o ciclo circadiano. E parece essa movida, né, esse movimento, né, na integrativa de voltar ao básico, voltar às raízes, voltar às origens, voltar sabe, a reconexão de quem tu és, né? Parece que é um movimento intencional agora, com todos os racionais científicos. A gente moveu-se para, se não é injetar, se não tem picada, se não está em cápsula, se não está, né? Se não causar efeito colateral, não é bom, né? A gente veio de uma medicina extremamente intervencionista
na abordagem, né? Então, dor de cabeça, vai na dor de cabeça, está com dor de menstruação, vai ter essa dor da menstruação, dor nas juntas, vamos tratar as juntas, está com dor no pâncreas, vamos tratar o pâncreas. E agora, voltando mais para uma questão mais generalizada, mais holística, mais visceral, né? E minha pergunta para ti é o seguinte, nisso tudo aí, a minha alimentação também tem, para seguir esse racional, voltar às minhas raízes aborígenes, né? Como é que segue esse racional também, doutora, na questão do combustível que tu falaste, né? E que papel Uma tem? das coisas mais difíceis da vida, para mim, é mudança de hábito, né? O cérebro foi feito para poupar energia. A gente não foi feito para ficar gastando energia, inventando moda, inventando coisa nova. A partir do momento que a gente aprende uma coisa, o corpo foi feito para poupar energia. Então, tudo que vem diferente é muito desafiador, dá muito trabalho, demanda muita energia. E automaticamente a gente cria uma resistência ao novo, né? A não ser que aquilo já seja fascinante por algum motivo. Por exemplo, é fascinante comer um doce, tomar o sorvete, passar pela experiência de uma droga, né? As pessoas que têm curiosidade, não, isso daqui te dá uma sensação maravilhosa, vale o risco. Então, assim, a não ser que a pessoa já se sinta motivado a algo. Aí a gente lembra o sucesso, né? O Sim, sucesso pode ser bom ou ruim, dependendo das escolhas. Mas, na verdade, a gente não pode perder, quando a gente está falando de alimentação, eu sempre trago e reforço isso. A gente não pode perder o prazer quando a gente se alimenta, tá? A alimentação, ela não é um momento de punição. Não tem que comer só porque precisa, tem que comer porque precisa e porque é gostoso, né? Paladar é muito individual e paladar tem muita ligação com a alimentação da infância. Quando a gente bota a língua para fora e vê um monte de bolinha, a gente tem umas papilas gustativas que elas estão diretamente ligadas ao nosso cérebro. E se a gente bota no microscópio, essa bolinha, ela tem um formato de cogumelo, ela é alta e ela tem uma área de superfície de contato gigante. Ali nos permite perceber os sabores. Azedo, amargo, doce, salgado, né? O que acontece? Quando eu vicio o meu paladar para um tipo de alimento, eu começo a gastar essa papila. O que era um cogumelo, ele achata e ele fica só com uma pontinha para fora, ali na língua. Diminui demais a minha área de contato com o alimento. E muitas vezes eu preciso comer uma quantidade muito maior para que eu me sinta saciado. Ou eu acabei com a minha capacidade de perceber outros sabores, porque eu condicionei o meu organismo com aquele tipo que eu sempre prefiro. Eu não faço uma variedade, uma variação nisso. Daí a sim, gente fala a importância da cor nos pratos, né? sim, Que o sim. prato seja colorido. Ah, eu não gosto de abóbora. Experimenta uma cenoura, pega outra coisa da mesma cor. Ah, mas eu não gosto. E outra coisa importante para a mudança de hábito. Quando a pessoa diz não gostar de um alimento, é muito mais fácil que ela não goste da textura do que do sabor, tá? Então, se eu não gosto da cenoura, como você já experimentou? Cozida, ensopada, crua, purê, mude as texturas, porque a gente tem uma percepção infantil de uma sensação ruim quando a gente nem sabia o que era gosto. Sim. Então, a gente pode ativar como gatilho uma textura que não é. Tem gente que não gosta do mole, tem gente que prefere o crocante, tem gente que prefere o ensopado, tem gente que prefere o cremoso. Então, valoriza a sua textura e vai trazendo os ingredientes para essa textura, tá? Só que é inegociável que a gente vive num mundo tecnológico, intervenção tecnológica na agricultura e pecuária é fato. A Sim. gente tem muito mais produto alimentício do que alimento de verdade. A gente tem hoje muitos adultos com paladar infantil, assim como eu, que só mudei meu paladar porque eu tive acesso à informação
Eu entendi que meu resultado não era legal, por eu ter sido uma criança criada com tudo isso, eu tinha sinusite crônica de repetição, eu tinha uma barriga inchada, eu tinha um intestino que não funcionava, eu tinha uma distensão abdominal absurda, eu tinha cólicas na menstruação, que a primeira vez que eu ouvi falar em endometriose foi na minha adolescência, porque desconfiaram que eu tinha isso de tanta dor incapacitante. E no final eu não tive diagnóstico de absolutamente nada, cresci assim. E eu, adulta, fui fazendo o meu diagnóstico depois, Que que eu tive loucura! disbiose, que todo o meu quadro respiratório era por conta de erro alimentar, todo o meu quadro imunológico intestinal era por erro alimentar. Então, o que que a ciência prova para a gente hoje? Independente de você ter intolerâncias ou alergias, existem alimentos que não contribuem para a construção da sua saúde de médio a longo prazo. E é simples entender, pela intervenção na agricultura e pecuária, essas proteínas foram modificadas ao longo das décadas. E eu me refiro à proteína do leite, a caseína, a proteína da soja e a proteína do trigo, o famoso glúten. Então, mesmo que de imediato após consumir esses alimentos, você não tenha percepção nenhuma de fraqueza, cansaço, queimação no estômago, distensão abdominal, dor articular e tantas outras coisas que de repente você nem relacionaria a esse alimento, como o poder inflamatório é acumulativo, você pode apresentar queixas de 48 a 72 horas depois. E mesmo que não apresente absolutamente nada, a presença dessas proteínas no seu território intestinal, que é sua sede extremamente ativa dessas bactérias que guardam a sua imunidade e saúde, local de absorção desses nutrientes para sua corrente sanguínea ou eliminação pelas fezes. O que antes era conhecido como nutriente, hoje alterado, naquele reconhecimento cara crachá, quem é você? Se você é bem-vindo para adentrar a circulação, pegar a via sanguínea e ser apresentado a todas as células do corpo, ou se você não é um cidadão bem-vindo, você tem que ir embora pelas fezes. Nesse não reconhecimento, fungo, bactéria, vírus, nutriente, proteína, vitamina, a nossa imunidade fica sem saber o que fazer. E nesse desgaste de reconhecimento, eu acabo ativando vias inflamatórias. E daí é o berço do que a gente chama hoje de doenças inflamatórias crônicas não infecciosas. Então, não foi uma infecção. Não veio por um ser reconhecido, por um fungo, vírus, bactéria, protozoário, não. Eu estou com uma lesão, eu estou com vias ativadas, inflamatórias, eu vejo sinais, sintomas. Se eu antenada e eu como profissional tendo essa informação, pedir junto ao check-up marcadores inflamatórios presentes no sangue, eu vou ter uma chance enorme de identificá-los. Se eu, como profissional, ciente dessa informação, buscar autoanticorpos produzidos em relação ao meu intestino, a minha tireoide, as minhas articulações, aos meus rins, eu posso achar fatores, traços positivos de FAM, Hashimoto, tireoglobulina, celíaca. Se eu for buscar imunoglobulinas, eu posso achar imunoglobulinas positivas. Agora, isso não são itens do meu check-up. Eu tenho que juntar os seus hábitos, as suas informações, as suas queixas, buscar, sim, sinalizadores em imagem e em sangue, que é o quantitativo e o qualitativo, eu ainda associo a bioimpedância, para chegar a essa conclusão mais assertiva, né, desse combustível, desse impacto, e não quer errar, como que eu posso ter menos chance de errar? Quer comprar comida? Vai na feira.
Pega o alimento da feira, fresquinho, da época, principalmente aquele feito pelo pequeno empreendedor, pelo pequeno agricultor, que não é em grande escala, não é cheio de remédio. Se tiver acesso ao orgânico, melhor ainda. Mas deixa para comprar material de limpeza no supermercado. Porque lá você vai achar material de limpeza, óleo vegetal, embutidos, enlatados, condimentados, isso não é alimento. Deixa para comprar sua proteína de origem animal, de origem vegetal, seus minerais, suas vitaminas, seus aminoácidos, tudo que vai enriquecer sua vida, colorir seu prato, te trazer cores, textura, saúde, sabor nas feiras. Então, a gente tem que desconstruir antigos hábitos para abrir espaço para novos hábitos, novos olhares, mas sempre correlacionando que vale a pena investir nessa nova energia, porque os resultados compensam. Tu falasses aí que os alimentos, dependendo do alimento, alimentos pró-inflamatórios, pode criar um ambiente inflamatório. Esse ambiente inflamatório, ele vai estar tendo a sala de espera para adentrar no nosso organismo, é o intestino. Aí tu falaste que essa ação, essa chegada na sala de espera, quem vai anfitriar, quem vai carregar, quem vai levar para onde, quem vai decifrar o que está sendo chegado na sala de espera, chamado intestino, muitas vezes não reconhece, não identifica e começa a ter dificuldades com as sinais inflamatórios. E aí tu falaste coisas interessantes sobre a acumulação, o efeito cumulativo do processo inflamatório. Tu falaste 48 horas, 72 horas. Eu queria saber, primeiro, né, o aspecto mais duradouro, que é isso, que tem 42 horas, 72 horas. Uma pergunta. 2, a questão de quando eu faço essa ingestão, eu estou criando um ambiente inflamatório, está causando um dano. Que tipo de dano está causando? Você falou de microbiota, falou de bactérias, falou de fungos, falou de toda uma população, né, de micro-organismos que moram nesse lugar, nessa sala de espera, né, que vai auxiliar a anfitriar, sim ou não. Que papel essa microbiota tem, né? E quais as consequências se vai além das 72 horas, se é só ali depois, né, e encerra-se, mas se eu continuo nessa conduta, o que pode causar, né, como consequências ao longo prazo, né? Até 72 horas são aqueles sintomas que você pode perceber e, de repente, relacionar ao que foi ingerido. Mas a partir do momento que tem a presença desses componentes inflamatórios, eu tenho sinalização inflamatória ad eterno, né? Atenção, gente, Então, ad eterno. Palavrinha mágica, ad eterno. Pois não, doutora, continua. É a presença. Cada um vai reagir de uma maneira. Pessoas mais sensíveis reagem com características e sintomas mais agudos, mais fáceis de serem percebidos, e pessoas menos sensíveis, ou seja, que já não têm uma doença autoimune diagnosticada, que não tem uma doença inflamatória intestinal, que não tem diagnóstico de absolutamente nada, pessoas consideradas saudáveis também vão apresentar prejuízos ao longo da vida, enquanto essa presença desse estímulo inflamatório, desse alergênico, desse intruso tiver aí no seu organismo. Isso causa um impacto muito grande, porque as pessoas perguntam, então nunca mais na minha vida eu vou poder comer um pão, um bolo? Pão na A gente chapa, consegue doutora? comer pão Pão na na chapa, chapa? né? Então, hoje em dia, a gente pode ter acesso a todos esses alimentos, pães, pizzas, lasanhas, bolos, substituindo as farinhas, tá? A gente tem farinha de aveia, chia, linhaça, quinoa, amaranto, grão de bico, coco, e a gente fica aqui horas e horas e horas falando de farinhas alternativas ao glúten. Mas, se você está dentro daquele grupo de pessoas ditas saudáveis, que não tem nenhum tipo de problema autoimune, não tem nenhum prejuízo maior, se você se cuida, você não vai sofrer um prejuízo absurdo quando você abrir uma exceção, tá? Vai perceber, sim, que vai descer
torto, vai descer quadrado. Para muitas pessoas, quando elas abrem mão por muito tempo, não é um alimento bem-vindo, não é um alimento de fácil digestão. Mas a negociação, ela é saudável, né? Se eu vou fazer uma viagem, o prato principal ali é a batata recheada com queijo, uma massa, eu já precavidamente vou levar minhas enzimas digestivas, vou levar meu NAC, vou levar minha coenzima Q10, eu vou levar meu arsenal, meu magnésio, que já vai me blindar do prejuízo dessa escolha. Mas eu posso sim abrir mão dessa exceção, não tem problema algum. O que a gente não pode cair na armadilha é achar que trigo integral é saudável, que trigo de fermentação natural é saudável, porque todos têm glúten. Então, o trigo integral tem mais fibra. O trigo de fermentação natural, ele tem mais probiótico, ele fermentou mais tempo. Então, eles têm características diferentes, mas eles têm o glúten, eles têm a proteína que causa essa inflamação. E a partir do momento que causou, que eu estou ali naquela desordem, naquele desequilíbrio que a gente chama de disbiose, e se a sede do meu intestino está diretamente relacionada com as células que garantem a minha imunidade e a minha defesa, né? A gente tem as células de Peyer ali abrigando toda a minha parte intestinal, e elas são as células que vão responder para essa questão imunológica, se é alérgica, se é inflamatória, qual via de defesa que eu vou começar a ativar. Eu começo a ter sinalizadores muito claros, que são as ites, rinite, sinusite, dermatite, enxaqueca. Então, essas alterações dermatológicas e respiratórias, elas são muito crônicas, frequentes. E outra coisa que anda juntinho, além das enxaquecas e das dores de cabeça frequentes, são as alterações emocionais, as labilidades emocionais, desde ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a lapso de memória, dificuldade de foco, Uau, de tudo isso raciocínio, vinculado com o estado inflamatório. de aprendizado. Porque lá atrás, quando a gente falou dos neurotransmissores, né, daqueles hormônios que atuam para o meu processo cognitivo e emocional, razão e emoção, para que esses hormônios sejam finalizados aqui, eu preciso que tenha chegado matéria-prima adequada para isso, para que minhas bactérias processem. Então, são minerais, vitaminas precursores que vão dar origem a esses neurotransmissores. Então, quando eu começo a adoecer essas minhas bactérias intestinais, que são os anfitriões, os cerimonialistas dessa festa, eles perdem a sua capacidade de proteção, de transformar, né, essa matéria-prima em novas substâncias, em neurotransmissores. Então, tenho contato com agente inflamatório, eu vou inflamar, médio a longo prazo, se eu insistir, vai acontecer num processo chamado disbiose, e os sinais mais comuns são desde sinais digestivos e intestinais, barriga inchada, estufada, refluxo, queimação, barriga inchada embaixo, alteração do intestino, tanto diarreia quanto prisão de ventre, gases fétidos, fezes não moldadas, que saem aquelas fezes, ou ressecadas demais, pode trazer sangramento, pode trazer hemorroida, pode trazer fissura anal. Então, além de toda alteração local do trato digestivo e intestinal, à distância eu também trago problema respiratório, dermatológico, emocional e imunológico. Quando eu falo imunológico, eu falo de doenças autoimunes que podem surgir por esse meio. Então, ao invés de eu criar um anticorpo específico para um agente reconhecido, eu começo a estimular minha produção de anticorpos para o desconhecido, acaba ativando uma via autoimune. Eu acabo criando anticorpos contra a minha estrutura. Então, se eu crio um autoanticorpo positivo de Hashimoto, ou tireoglobulina, ou anti-TPO,
eu posso estar relacionando isso à doença de Hashimoto, que é uma das inflamações tireoidianas, de hipotireoidismo. Se eu tenho um FAM positivo, eu penso em articulação. Se eu tenho um SM, eu penso em lúpus. E por aí eu vou, né, miastenia. E se eu não falo de doença autoimune, eu também falo de doenças inflamatórias crônicas como endometriose, fibromialgia, déficit de atenção, autismo, Parkinson, Alzheimer. Aí eu mergulho nas doenças neurológicas. Isso daqui é um universo em paralelo, igual Matrix, que existe. E que, se o seu corpo está sinalizando necessidade de cuidado, invista em você. Não fique satisfeito com o check-up normal, porque ninguém melhor do que você tem o poder de perceber a necessidade de restauro e reparo celular que o seu corpo precisa e merece. Você é muito mais importante do que qualquer exame, do que qualquer papel, do que qualquer check-up. E muito mais importante do que muitas vezes as conclusões nossas como profissional. Porque a gente pode não entender, a gente pode não saber o que está acontecendo. Mas a gente precisa segurar na tua mão e junto até o final. E se não conseguir, pede ajuda a outro colega, encaminha para outro colega. E por isso que a gente chama de uma rede inter ou multidisciplinar. Eu preciso da ajuda do nutricionista, do fisioterapeuta, do educador físico, do psicólogo, porque se um profissional não consegue ajudar, ele não é obrigado a deter todo o conhecimento. Então, a gente vai pedindo ajuda a outros colegas, e eu não conheço até hoje, em mais de 20 anos de experiência, um problema que não tenha a condição de ser atenuada. Pode não ter cura? Pode. Agora, que não possa ser atenuada, que a gente não pode interferir na velocidade de evolução desse problema. Então, em mais de 20 anos de caminhada, eu desconheço essa condição. Que boa notícia. Então, é interessante ver, doutora, que a minha dieta influencia gigantescamente na minha qualidade de vida, que vai levar para longos anos. Né? Eu posso, né, entrar na longevidade, posso ter uma vida, posso viver mais com a péssima qualidade de vida, ou posso viver mais com a boa qualidade de vida. E aí, esses sinais inflamatórios, o papel do sistema imune tem uma centralidade gigantesca nisso tudo aí. O que eu estou ingerindo é uma prerrogativa do meu sistema imune definir o que vai ser feito. E aí, nossa área de trabalho, nossa área de pesquisa tem sido com esse foco no sistema imune, nessa modulação do sistema imune, essa adequação no treinamento do sistema imune, né, tanto vinculado com a oncologia como doenças crônicas, a doenças autoimunes, né, que são nossos produtos, o Biovit e o Bioglucan, por exemplo, é um deles. Nesse seu contexto de abordagem, doutora, como é que você tem colocado na sua prática clínica o uso dos nossos produtos? Em que momento você faz? Você faz isso de uma forma pontual, faz isso de uma forma contínua? Como é que você tem feito isso, doutora? É muito difícil não ter cliente que tenha indicação dos produtos, né? Porque se está buscando a gente é porque está com algum problema, e se está com algum problema, tem alguma peça fora do lugar. Trouxe até eles aqui, porque eu quero falar de uma substância que é esquecidinha, mas é minha. Upsi! Conseguiu? Consegui, voltamos. Tivemos um pane aqui, perdão. Mas Eu voltamos. acho que é o tempo, né? A gente vai além da 1 hora. Não, mas a gente está no. Como está no nosso plano, isso não é problema. Eu acho que conexão Tá. mesmo. Para lá. Só retorna a gravação, que de repente deve ter caído. Tá, estamos gravando. Estamos gravando. Joia. Então, vamos lá, falando de novo, né? A gente já nasce com nossa carga genética, que é a informação que a gente recebe, 50% pai, 50% mãe. E uma informação boa é que a gente não é mais refém da nossa genética, por mais que a história lá para trás não seja boa, de doenças como câncer, infarto, Alzheimer, e a gente traga essas informações, isso é só o gatilho. Agora a gente tem a oportunidade de apertar esse gatilho ou não.
Então, se as informações forem boas, eu quero apertar, eu quero nutrir, eu quero alimentar essa informação genética da vitalidade, da energia, do bom metabolismo. Agora, se essas informações não forem boas, o gatilho está lá, mas eu posso silenciar, eu posso não apertar, e eu posso postergar a experiência de viver essa doença que esse gatilho, se apertado, manifestaria em mim. E quando a gente fala aqui da Camellia sinensis, a gente fala do poder que ele tem de modular a nossa genética, ou seja, ele escolhe apertar ou não o gatilho. Ele aperta o gatilho das características boas e ele deixa paradinho aquelas características que não são tão legais assim. Um grupo de proteínas chamadas sirtuínas ligada à epigenética, ou seja, modular a minha genética, e ela está muito ligado com uma parte muito importante da minha célula, que é chamada de mitocôndria, com a minha biogênese mitocondrial, porque ela depende de estruturas ali onde essa substância entra como um combustível ideal para isso. Então, se eu estou falando de modular gen, quem na sua história familiar de pai e mãe que não traz uma informação desagradável que não gostaria de manifestar, né? Câncer, doença autoimune, infarto, derrame, problema de pressão, colesterol, diabetes. Então, isso tudo a gente também adquire ao longo da nossa vida, de acordo com os nossos hábitos. Então, independente de eu ter ou não essa história lá para trás, eu sei que são as alterações de saúde mais comuns da nossa vida, né? Sim. Então, junto àquela mudança de hábito, né? Junto ao ajuste nutricional ou ajuste da atividade física, se eu já pego um produto desse e faço um reforço positivo da minha condição metabólica e imunológica, eu facilito a minha adaptação a essa nova realidade. Seja o meu ajuste nutricional, seja o meu ajuste de higiene do sono, a dormir mais cedo para acordar mais cedo, porque se eu estou modulando o meu intestino, eu estou modulando meus neurotransmissores, meus hormônios, meu metabolismo. E quando eu falo de imunidade, eu falo de 2 pontos cruciais, que é a minha capacidade de reparo e restauro celular. Ou seja, o processo de envelhecimento, eu tenho aquela célula senescente, doente. Sim. E a característica dessa célula é igual aquela laranja estragada num saco de laranjas saudáveis, né? Ela tem a capacidade de colar na célula do lado que está saudável e adoecer. Então, se eu pego essas substâncias, eu destruo essa célula senescente. E eu torno esse ambiente saudável por mais tempo. Isso eu não estou nem falando da parte dos... Daqui a pouco me vem aqui a palavra, da parte da epigenética, dos telômeros, que eu ainda consigo atuar no reparo dos meus telômeros, que é aquela célula matriz, que ainda me permite reproduzir células saudáveis. Então, eu estou atuando na alma, na essência da minha capacidade de regenerar, restaurar e recuperar células em qualquer perfil de inflamação ou de doença. Perfeito. Então, é muito difícil a gente não achar uma condição onde os produtos possam atuar positivamente. Perfeito. Como é que é o teu protocolo, doutora? Você tem usado uma dose de ataque, dose de manutenção? Você sempre entra com 2 de 10, 2 de 15, 1 de 10 e depois faz dose de manutenção? Como é que tu faz o teu protocolo? Né, dependendo do a dose de ataque depende muito da condição que esse cliente chega, né? Quando ele chega com sintomas mais leves, que a gente ainda vai esperar os exames, mas que a gente já consegue ver ali os sintomas evidentes de uma desbiose, eu não começo com dose de ataque, não. Mas se já vem assim, em tratamento de uma doença autoimune, já usa corticoide em doses altas para um lúpus, já está em tratamentos que a gente tem muito hoje de quimio e radioterapia, porque cada vez mais a população mais jovem está fazendo diagnóstico de
de nódulos, de neoplasias, de doenças malignas. Aí eu não perco tempo, a gente já começa de acordo com a necessidade daquele corpo, de acordo com a demanda daquele metabolismo, daquela dor, daquela lesão, né? Tá. Um paciente com quimio-rádio é uma lesão química muito ostensiva, então eu preciso fazer uma cobertura mais intensa nesse momento. A tua dose de ataque varia de quanto a quanto, doutora? De 2 de 10 a 3 de 15? Eu tenho encontrado preceptores que têm usado até 4 de 15 do Biovistil-Glucan em pacientes e paciente oncológico. Qual tem sido a tua janela Não, eu de ataque? faço 3 de 10 ou 2 de 15, ainda não fui muito além disso, não. Entendi. Excelente, excelente. Gente, estou falando aqui, doutora Keila Mota, endócrino, que fez uma viagem de introspecção, descobriu uma nova abordagem na medicina, absolutamente fenomenal. E eu quero agradecer a doutora Keila pelo seu tempo, sua atenção, sua generosidade em trazer seu conhecimento. Sabe, teu coração transbordou aqui e para mim tem sido um privilégio poder servir você na sua prática clínica com nossos produtos aqui e com o que a gente faz. Doutora Keila, eu gostaria que a senhora pudesse trazer aí uma palavra aí para os nossos ouvintes e também dizer para a gente como a gente pode te acompanhar nas mídias sociais, se quiser te acompanhar, como é que eu faço para ter uma consulta contigo, deixe o seu contato aqui para o pessoal e eu gostaria de já deixar meu agradecimento a ti, doutora. Muito obrigada pelo convite. Faz parte da nossa missão levar a informação de uma maneira clara, não técnica, não como verdade absoluta, apenas como mais um meio de reflexão, mais um olhar inovador, um olhar diferente. Se o caminho que você está trilhando não está dando certo, quem sabe ainda não te apresentaram um outro caminho. O que dói meu coração é ver pessoas fazendo escolhas jurando que são as melhores, por desinformação. Então, quando a gente oferece, dá oportunidade de novas escolhas, a gente resgata muitas vidas, muitas saúdes, muitos olhares, né? Trazer para você que nunca é tarde para você se cuidar, independente da sua idade, o momento que você sente é o momento certo para você. Não acho que não vale mais. Não vale mais, porque vale. O que eu tenho certeza é que a saúde em alta performance, ela existe e espera por você, independente das suas condições, independente do momento. Então, o maior dom que você tem é o dom da vida. Enquanto existe vida, existem ações para tornar essa vida mais gostosa, mais prazerosa. A vida é uma montanha russa, não se exige estar bem o tempo inteiro, estar feliz o tempo inteiro. Isso daí é ilusão, a gente tem que viver o mundo real, mas sempre de olho no mundo ideal, porque a gente tira uma média e a gente consegue ficar muito bem assim. A pandemia trouxe a oportunidade da telemedicina, então eu realmente atendo esse planeta inteiro. Da última vez eu vi, eu acho que eram 26 países, então a gente tem brasileiro em tudo quanto é cantinho desse mundo, e eu fico muito honrada de conseguir alcançar essas pessoas. E no meu Instagram, que é a doutora Keila Mota, ali já tem um link para o meu WhatsApp pessoal, para o meu YouTube, para o meu Instagram, para Facebook. Então, entrando ali no Instagram, eu tenho certeza que você já vai conseguir se conectar comigo diretamente. Não tem robozinho. Todas as perguntas do privado sou eu que respondo. Então, eu fico realmente à disposição, dentro da disponibilidade de tempo, de atender as dúvidas, as curiosidades, que eu sei que são muitas. É um universo enorme. Eu estou há 20 anos estudando isso, eu estou longe de abraçar tudo que ainda existe, mas eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita entrega, e eu fico à disposição de contribuir para a saúde próspera de todos vocês. Excelente, gente. Você ouviu, acabou de ouvir nossa conversa com a doutora Keila Mota. Aqui na descrição do vídeo tem um contato dela, vou colocar aqui o Telegram dela, colocar o contato do Instagram dela, contato do WhatsApp dela, para você fazer contato com essa pessoa maravilhosa.
acompanhe ela no Instagram, doutora Keila Mota, vai no YouTube também, acompanha ela, segue ela lá, sempre conteúdos maravilhosos, e eu quero agradecer você que participou até agora. Se você foi acrescentado pelo que a gente compartilhou aqui, eu peço a você, se inscreva no meu canal, deixe sua dúvida, sua pergunta, e compartilhe com alguém que você ama. Muito obrigado a você pela sua atenção e participação, doutora Keila, mais uma vez. Muito obrigado, querida. Obrigada pela presença de todos. Até breve. Até breve, gente. Tchau, tchau.